Ah, agora deu certo. Meu, já. Vamos lá, galera. Bom, gente, eu trazer um. Eu tô aqui desde as 7 horas tentando fazer essa live. Tava dando erro. Peço desculpa pra vocês aí. Não tava conseguindo entrar. Eu gravei, eu estava falando mais de meia hora, achando que eu estava gravando. Agora que foi a live. Bom, vamos ver se a galera entra aí pra gente começar essa live. Bom, eu vou desativar os comentários pra mim colocar aqui aquilo que Deus colocou no meu coração. E depois eu vou ativar. Aí vocês falam suas perguntas, que Deus quer falou com vocês, se vocês têm uma dificuldade. O foco dessa live não é pra ofender ninguém, não é pra. Longe disso, Deus sempre colocou no meu coração, sempre falei amor, sempre transmite o amor de Deus. O assunto homossexualidade, infelizmente tem pessoas que não sabem abordar, pessoas vai ver de ajudar, acolher as pessoas, acaba ofendendo as pessoas. Eu não trabalho desse jeito, eu sou aquela pessoa que gosta de falar aquilo que Deus trabalhou em mim e as pessoas vão ver essa transformação. Acho que não precisamos ofender ninguém, não precisamos machucar ninguém, a gente tem que representar o amor de Jesus. Quando Jesus ele me encontrou, ele falou o amor dele. Ele sempre trouxe o amor dele que me constrangia, o amor dele que revelava todas as verdades que eu não enxergava. Então, falar nesse tema, eu tenho muito temor a Deus, porque eu quero levar o amor de Jesus. Não com a espada na mão, não com violência, porque Jesus, ele não é essa pessoa. Eu não consigo ver Jesus violento, eu não consigo ver. Eu consigo ver o amor dele, eu consigo ver a misericórdia dele, eu consigo ver o amor que ele tem pelo próximo, o amor que ele quer trazer para fora, coisas que pessoas nunca enxergaram. Então, falar desse tema, para mim, é algo precioso, né? É muito importante. Sei que pessoas estão passando por uma crise, né? Eu não quero focar exatamente na homossexualidade, não é o meu foco. É focar sobre a sexualidade. A pessoa tem crise com o seu sexo, tem crise, seja ela um hétero que tem problema com pornografia, seja ela um líder que estão precisando de ajuda, que não consegue desabafar, que não consegue soltar para fora por vergonha, por medo. E eu vou contar coisas aqui que eu nunca contei em outra live. Então, muitas pessoas já me perguntaram para mim se eu já tive queda, se eu já caí, se eu já aprendi a desistir, se eu sinto atração por homens, se eu sinto atração mais por mulheres. Então tudo isso eu vou falar nessa live, tudo isso eu quero falar, quero contar a coisa, como que foi o meu processo, a desconstrução, como que eu consegui tirar minha mente masculina, como que foi os conflitos que eu tive, qual foi o medo que eu tive, qual foi a acusação que eu ouvi dentro de mim. Então tudo isso eu quero colocar nisso. Meu foco não é em nome de Jesus, cara, não é ofender ninguém, é contar a minha história, a minha desconstrução, para que você se encontre nessa história. Não talvez parecida, mas que alguma coisa chama a sua atenção, tá bom? Então, eu vou desativar aqui os comentários, só para não me perder o foco. Depois eu ativo de novo os comentários, e aí vocês deixam sua pergunta, o que... a sua dúvida, tá bom? Oi. Bom, quero primeiramente orar, né? Ficar diante de Deus essa live, porque é por causa dele que eu tô aqui, por amor a ele, por amor vidas. Eu não estou lidando com. Eu tô lidando com vidas. Quando você lidar com vidas, tem que ter temor a Deus. Antes de fazer essa live, tava na casa da minha pastora, a gente conversamos, falei pra ela o que eu pensava, o que Deus falou comigo. Eu sempre gosto de fazer as coisas embaixo de obediência, embaixo de cobertura espiritual. Não sou aquela que sai atropelando, né? Ao tempo de maturidade. Então eu acredito que quando você submete a sua liderança, seus pastores, então você consegue mais longe, cara. Tinha uma flecha na mão do flecheiro. E a minha pastora, ela tá me enviando para o alvo, que é Cristo, para ajudar as pessoas. Então, antes de fazer essa live, eu fui lá na casa dela, a gente conversou, contei para coisas que ela não sabia, e para ela entender meu raciocínio, entender, para ajudar você também a entender. Hoje eu tô na Bola de Neve, faz 3 anos e meio, mas antes de chegar na Bola de Neve, eu passei por outra igreja,
Então foi um processo e eu vou contar tudo isso também. Beleza? Então eu quero orar primeiro para você, para que Deus possa acalmar a sua alma, tirar toda a dúvida, toda a vergonha, toda a acusação, o medo, até ódio, porque quando você coloca frase homossexualidade, já acha, nossa, já vai vir com uma espada na mão, meu, que aquieta a sua alma, que Deus fala com você, que Espírito Santo mostra para você aquilo que eu não consigo falar, aquilo que eu não consigo esclarecer para você, mas que o Espírito Santo ele possa ir na sua raiz, né? Seja ela na sexualidade, seja ela na rejeição, que foi o termo que coloquei, seja ela na paternidade. Hoje é uma geração que tem muita crise com a paternidade, não consegue ver Deus como pai, por causa que seu pai biológico abandonou, abusou, não foi um bom pai presente, então isso atingiu a sua identidade. Amém? Vou orar. Pai, eu quero pôr diante de Ti, Senhor Deus, sobre essa live. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abra o entendimento, Pai. Aqueles que estão ouvindo, Pai, aqueles que estão vendo, Pai, essa live, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Usa, Pai, a minha vida, Pai, como o Senhor quiser, Pai. Toma a minha vida, Deus, para que essa live, Pai, venha, Senhor Deus, com o instrumento certo, Pai. Que seja, Pai, para ajudar essas pessoas, Pai, que estão com a crise, Deus. Seja ela na sexualidade, seja ela com a paternidade, com a rejeição. Pai, eu te peço em nome de Jesus, assim como o Senhor um dia me encontrou num lugar que menos esperava, e ali o Senhor revelou a mim, ali o Senhor revelou o teu amor por mim. Então eu te peço, Pai, que essa live, Deus, venha, Deus, com um amor constrange, Senhor Deus, o teu amor, Pai, revela a verdade, Pai, que o Senhor possa, Pai, visitar cada vida, Deus, que venha, Senhor Deus, sair para fora, Pai, o sentimento, Deus, de acusação, sentimento de mágoa, sentimento de raiva, sentimento, Pai, de abandono, Deus. Eu te peço que o Senhor possa abraçar, Pai, cada vida que está assistindo essa live, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o seu amor, Pai, vem nesse lugar, Pai, que o seu amor vem sobre essa live, Pai, que nenhuma palavra venha ser distorcida, que nenhuma palavra venha ser perdida, mas que venha gerar fruto, Pai, em nome de Jesus, Pai. É assim que eu oro e creio, Senhor, na tua palavra, Deus. Amém? Deixa eu pôr tempo aqui. Bom, quando eu estava orando hoje, estava no meu devocional, veio para mim João 4, que fala da samaritana. Se você não sabe quem é essa mulher, quero te convidar, você pegar sua Bíblia, não agora ou depois, mas lê a história dela, para você entender o meu raciocínio, para você entender o que Deus colocou no meu coração quando eu li esse versículo. Deus já tinha me falado esse versículo na minha mudança de transformação, de desconstrução masculina, quando eu li esse versículo. Quando eu li de novo hoje, Deus lembrou. Você lembra que eu falei com você há 4 anos atrás? Quero que você fale de novo, quero que você expresse agora esse processo que você passou. Como que foi o seu processo de desconstrução masculina? Quem era você? Qual que eram os conflitos que você tinha? Qual a voz que você ouvia? Qual que era a vergonha que você tinha? Qual que era os medos que você tinha? Então, quando eu li, eu vejo esse versículo de novo na minha mente, Deus, eu quero que você fale a verdade para as pessoas. Porque tem héteros, cara, que eu vou falar aqui agora, que eu sofri, que eu cometi pecado, que eu não esperava. Então, é isso que Deus quer nos curar, quer nos libertar. Quando eu falo cura, na mente, nas feridas da alma que foi tanto atingido. Então, quando eu quero deixar bem claro para você como que foi a minha mente até aqui. Quando aqui no verso de João 4:17 fala que Jesus ele confronta essa mulher e fala para ela assim: chama o seu marido. E ela: Senhor, eu não tenho marido. Quando ela não fala que não tem um marido, ela confessou um pecado que ela estava cometendo. E Jesus falou para ela, disse bem, você não tem marido, pois você tem toda a razão, pois o quinto marido não é seu. Fecha entre parênteses, agora esquece essa história. Quando Deus me confrontou, quando Deus, como eu tive um encontro com ele não foi exatamente chegar na minha área da homossexualidade. Olha, o seu pecado é essa área. Deus, quando ele me confrontou ou mostrou uma verdade para mim, ele foi na minha área paterna. Quando ele falou assim: cadê o seu pai? Quando ele falou isso para mim, a palavra pai, na hora eu tomei um choque. Quando eu estava tendo uma experiência com Deus, e eu falei que o que o meu coração sentia, que a minha alma estava sentindo.
Eu não tenho um pai. Meu pai tinha acabado de falecer e eu já estava guardando essa ofensa, né? Aquela tudo que meu pai tinha feito na minha casa e aquela construção masculina que eu tinha é devido por causa do meu pai. Então, aqui em 1 Pedro 3,9 fala assim: não retire o mal com o mal, e tampouco com a ofensa. Pelo contrário, abençoa a pessoa. Quando você faz o mal pelo mal, você acaba tomando aquela ofensa. Como assim? Eu tive ódio do meu pai, eu tive raiva do meu pai, eu tive rancor, eu tinha sentimentos não muito bons. Então aquela ofensa bloqueou a minha mente que homem não prestava, que homem era ruim. Mas na verdade, eu nunca tive problema com homens, né? E Deus começou a conversar comigo. Eu sou uma pessoa que gosto de ir mais profundo, eu gosto de confrontar eu mesma, eu gosto de confrontar a minha mente, eu gosto de ir mais profundo. Só assim eu vou descobrir aquilo que eu tanto escondi dentro de mim. Quando eu vi essa mensagem sobre a ofensa, Deus falou assim: me conta a sua história com homens. Meu, eu antes de assumir a identidade de homossexualidade, eu era hétero, depois virei bissexual, para depois ser homossexual. Quando na minha infância, vou contar minha infância pra você. Na minha infância, eu sofri um abuso com os 8 anos de idade. Aquilo me trouxe um bloqueio. Mas um bloqueio de não relacionar sexual com alguém. Não quero. É ruim. Eu sofri, eu senti vergonhada, eu senti com medo, eu senti acusada, eu senti envergonhada. Eu falava, nossa, eu senti culpada daquele abuso que eu sofri aos 8 anos de idade. Então, esse é a mentalidade de quem sofre o abuso, sente culpado. Você que foi até lá, na verdade, o inimigo ele arma uma estratégia para um abusador tocar numa criança. E ali, quando eu recebi essa identidade de homem não presta ofensa, na minha infância comecei a construir uma mente masculina dentro de mim. Com a consequência dentro da minha casa, nos abusos sexuais, de ver, meu pai não foi 100% ruim, ele teve as coisas boas também, né? Ele teve as coisas que ele ajudou a minha mãe, ajudou a mim, tirar carta, jogar futebol, mas olhava pra ele e não conseguia enxergar ele bom pai pelo que ele fazia com a minha mãe. Ele traía a minha mãe, ele abusou da minha irmã, ele molestou a pessoa dentro de casa. Então aquela ofensa, aquela dor me bloqueou. Então eu falei assim, meu, homem não presta, homem não é bom, então eu vou construir uma nova identidade, eu vou construir em mim uma identidade masculina. Mesmo ainda com um tranjeito feminino, dentro de mim eu falo, eu sou homem, homem não toca mais em mim. Então eu comecei a ter esse processo. E aí, quando Deus falou assim, cadê o seu pai? Quando falou pra Samaritana, cadê o marido dela? Porque a Samaritana tinha problema com a paternidade. E Deus falou, cadê seu pai? É isso que me despertou em mim. Eu falei assim, então a crise que eu tinha era paterna. Que eu vou falar aqui, amados, pra glória de Deus, não é pra ofender ninguém. E Deus chegou e falou pra mim assim, você nunca teve problema com mulher. Você nunca teve... o seu maior problema nunca foi mulher. E Deus falou assim, faz 5 anos, semana passada eu completei 5 anos de conversão. Desde lá em 2005 até hoje, pra glória de Deus, eu nunca caí com mulher. Nunca, sabe? Sempre fugi da tentação, sempre estando renovando a minha mente, sempre buscando. Mas quando eu passei por essa restauração de paternidade, aquilo me curou essa área de, agora, o que eu relacionava com mulher? Gal, o que eu pensava? Mulher é uma carinhosa, mulher ela entende o que eu entendo, mulher ela sente o que eu sinto, mulher ela vai entender se eu faço isso pra ela, mulher é mais romântica, porque a figura paterna, a figura masculina não era boa dentro de casa. Então, como não tinha uma figura boa masculina, então na minha cabeça todos os homens eram igual, todos os homens não prestavam, todos os homens iam abusar de mim, todos os homens iam me agredir. Então eu tinha esse pensamento. E quando eu comecei a buscar essa cura paterna em Deus, aí Deus começou a me tratar, e isso foi me deixando, eu falei assim, Deus, eu não quero mais sentir isso por mulher mais.
Porque eu comecei a ver nisso. Quando Deus começou a tratar essa área paterna em mim, eu parei de sentir isso. Eu parei. Foi uma decisão minha, sabe? Ninguém me obrigou. Ninguém colocou uma arma na cabeça, ó, deu uma lavagem na cabeça. Porque eu vi o amor de Deus, eu vi os inimigos da minha alma. Só pra você ter uma ideia, quando eu passei por um processo de restauração, passei pelo ágape, eu sempre fui uma pessoa que duvidava, sabe? Assim, me explica por que é errado. Eu falava pra Deus, por que é errado? Eu quero ver. Eu era uma pessoa que era muito curiosa. Você falava que isso é demônio, eu queria ver os demônios, eu queria ver as coisas pra mim acreditar aquilo. Eu era tipo um Tomé da vida, eu tinha que ver pra me crer. E quando eu não enxergasse com meus próprios olhos, eu não acreditava. Então, quando a pastora me discipulava, eu não acreditava no que ela falava. Mas foi assim, então um dia você vai ver. E foi, Deus, eu quero ver, quero enxergar, eu quero sentir, eu quero entender o mundo espiritual, eu quero entender quem é o inimigo da minha alma, eu quero entender com quem estou lidando, com quem estou adorando, né? Quem é o meu Criador. Se é Deus, meu Pai, ou a criatura que dá o que eu quero. Então eu comecei a buscar isso em Deus. Quando eu passei pelo meu penúltima libertação, que eu passei pelo ágape, nem tudo é demônio, tem coisa que é caráter, mas a maioria das coisas era demônio que eu tinha dentro de mim, porque eu tinha várias alianças dentro de mim. A palavra diz lá em Gênesis, quando você é um corpo com outro corpo, relaciona sexualmente, você tem uma aliança com a pessoa. Você tem uma aliança com ela, então você tem um pacto de sangue com ela e pacto também sangue branco, né, que fala que é orgasmo, né? Então quando você libera o orgasmo, você tá dando uma aliança com a pessoa. Isso é espiritual, você gritando, não, isso é real, isso existe, o mundo espiritual. Quando eu sofri esse abuso, então eu fiz essa aliança com esse menino que me abusou de mim. Então a transferência de um desejo pro mesmo prazer que ele teve, eu comecei a sentir. O mesmo prazer que ele tinha de abusar, eu sentia. O mesmo prazer de tudo que ele sentia, eu sentia, porque eu uni uma só carne com ele. Quando eu me relacionei com várias pessoas sexualmente, eu unia várias carnes. Eu unia com várias, vamos falar espiritualmente falando. Então, quanto mais menina eu me envolvia, mais sexualmente eu envolvia com ela, mais a alma dela entrava em mim e a minha na dela. É por isso que se você estudar o DNA, você vai ter lembrança de pessoa que terminou lá em 1900 bolinha. Você tem a lembrança dela. Porque o DNA dela está em você. E quando você não denunciar essa aliança, essa pessoa está com você ainda. Entende? O mundo espiritual funciona assim. Fez aliança, fez um pacto, só é quebrado confessando e se arrependendo. E quando não tiver um confessamento, um arrependimento, ainda vai ter uma aliança com essa pessoa. Quando eu passei por esse processo de restauração da minha identidade, construção masculina, eu precisei fazer uma lista. Então eu fiz uma lista de todas as pessoas que eu envolvi. Todas as pessoas possam imaginar que eu envolvi sexualmente, eu fiz uma lista. Então eu comecei a denunciar para Deus e pro libertador que estava ali, o pastor. E nisso, quando eu comecei a denunciar o nome de cada pessoa, fiz, Deus, eu quero de volta a minha alma, tudo profeticamente, eu quero devolver a minha alma para essa pessoa, que essa pessoa seja feliz, que essa pessoa constrói uma vida feliz, e eu quero o que é meu. Porque se não fizer isso, você vai continuar tendo aliança com essa pessoa. Você acreditando, não, o mundo espiritual existe, então vai continuar tendo aliança com essa pessoa. Quando eu fiz isso, de verdade, quando eu fechei o olho, eu vi grito dentro de mim, vi berro. Eu tentava tampar o meu ouvido e eu não estava entendendo, porque eu já estava num processo da libertação, então eu comecei a ver uns gritos dentro de mim. E quando manifestou em mim, eu tive uma visão. Nisso que eu tive uma visão, parecia que a minha alma saiu do meu corpo e eu vi o meu corpo ali sofrendo de dor. E ali eu vi quem mexe com o mundo espiritual, seja ela cristão, ou seja ela outra identidade, que mexe com o espiritismo, ele sabe o que eu tô dizendo aqui. Quando você invoca um espírito, você vai sentir no teu corpo. Você vai sentir no teu corpo. E eu senti no meu corpo. Eu senti a dor, eu senti o inimigo me batendo em mim. Eu senti ele me machucando, eu chorava de dor. E Deus falou assim, é esse Deus que você quer adorar? Essa é a criatura que te machuca? Então, quando eu comecei a confessar cada vez mais para Deus,
Deus, eu quero que essa pessoa seja feliz, me perdoa porque eu machuquei. Nesses 10 anos na homossexualidade, eu fui fiel a uma pessoa. Então, outras pessoas que eu fui tudo infiel, eu machuquei pessoas. Eu fui uma pessoa que não sabia amar, por causa que eu tinha uma insegurança dentro de mim. Então, quantas pessoas eu machuquei, quantas meninas eu ofendi, quantos homens que eu, na minha adolescência, eu namorei e também não quis nada. Eu comecei a pedir perdão para essas pessoas. Falei, Deus, me perdoa, porque essa pessoa poder estar feliz hoje, essa pessoa tá vendo isso, me perdoa pela minha ignorância. Eu comecei a confessar isso, essa desconstrução dentro de mim. Comecei, Deus, me perdoa, porque hoje essa pessoa me odeia por causa disso, eu quero pedir perdão. E depois tive que ligar para a pessoa para me perdoar, porque eu machuquei as pessoas. Então, quando você confessa isso, você também traz uma cura para você e para aquele quem você ofendeu, para aquele quem você machucou. Então, não adianta você, não, eu estou sendo restaurada, mas você tem que também fazer o caminho de volta. Você tem que também ir até a pessoa. E mesmo que seu corpo sinta dor, sinta o medo, você tem que fazer isso. Quando Jacó foi até o seu irmão para confessar ele sentiu medo. O seu corpo vai sentir medo, porque você vai enfrentar o seu pesadelo, você vai enfrentar os seus traumas, você vai enfrentar os seus desejos sexuais, você vai ter que enfrentar. Quando você vai enfrentar algo, o seu corpo vai reagir, a sua mente vai reagir, porque a sua natureza não quer confrontar, a sua natureza não quer liberar o perdão, a sua natureza, não, cada um com seus problemas, cada um com as suas crises, cada um, eu vou resolver o que é meu e cada um com o seu. Não, cara, o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus, você conheceu a Cristo, você é uma nova criatura, as velhas coisas se passam, ele fez tudo novo, então você vai fazer tudo novo. Você tem que nascer de novo no Espírito. Se você não nascer no Espírito, você não vai entender nada que estou falando aqui. Então você tem que nascer no Espírito, para você entender como funciona o reino dos céus. Deus perdoa os seus pecados, mas existe um princípio, perdoar. Se você quebra um princípio, você quebra tudo. Se você não libera o perdão, então você não consegue acessar o reino de Deus, você não consegue ouvir a voz de Deus, porque toda vez que você vai orar, você ouve acusação. Você vai ouvir a acusação, porque o diabo, ele é ladrão, cara. Ele veio para matar, roubar, destruir. Então ele vem destruir a sua alma, ele vem destruir a sua identidade, ele vem destruir a sua área paterna, ele vem destruir o patrimônio família. Você não pode não acreditar, mas ele existe. Você pode ser um ateu, você pode ser o que você quiser. O diabo, ele vai continuar sendo diabo, Deus vai continuar sendo Deus, e você pode ser filha ou você pode ser criatura. São escolhas. E eu decidi a desconstruir essa minha mente dentro de mim. Quando eu senti isso, fiz, Deus, então eu quero conhecer mais, eu quero mais profundo. Eu quero mais profundo agora, que eu quero entender. Então o amor de Deus, ele foi tão misericordioso, que ele foi me mostrando os traumas, os medos. E aí, quando eu passei por esse processo, eu senti vergonha. Vergonha de me expor, vergonha de contar para meus amigos, olha, não quero mais, sabe? Porque medo deles me recusar, medo deles me questionar, porque o diabo, ele vai o tempo todo trazer pessoas para tentar te impedir. O seu processo vai ter pessoas para te impedir. Você vai ter que quebrar as muralhas, você vai ter que enfrentar, não contra pessoas, porque a nossa luta não é pessoas, são os principados e potestades que está sobre esse ar. A minha luta nunca vai ser contra pessoas, mas vai vir uma ofensa, e veio ofensa, veio pedrada, veio ofensa que machucou. A pedra não foi de longe, foi de pertinho. E a pancada doeu. Perder pessoas que eu gostava. Mas Deus, agora eu tô aqui. Agora eu vou até o fim. Eu quero descobrir. Mesmo que seus amigos, pessoas não entendam, foca para Cristo. Ele é o alvo. É ele que eu vou entender. É com ele que eu vou morar a eternidade. Ele tem a felicidade que eu nunca conquistei no mundo terreno, nunca conquistei. O que eu encontrei em Deus, o que eu encontrei em Jesus, sexo nenhum preencheu, o meu corpo nenhum preencheu, mulher nenhuma preencheu, nada preencheu quando eu encontrei o verdadeiro amor de Cristo. Não um amor que condena, mas um amor que revela a verdade. E contra a verdade, as trevas têm que sair. Então as trevas têm que sair, quando chega a verdade, as trevas têm que sair. Porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes.
Quando você tem esse acesso da verdade, o nome de Jesus está acima de tudo isso, cara. Todas as ofensas que você recebeu, todas as mentiras que você recebeu, todas as palavras negativas que você recebeu, toda a construção dentro de você, desordem de você. Quando você conhece a Cristo, entrega a vida para Ele, o nome dele está acima disso. O nome de Jesus está acima das ofensas que eu recebi. O nome de Jesus está em cima daquela imagem que eu tinha de homens. O nome de Jesus estava em cima do nome que meu pai me ofendeu. O nome de Jesus estava em cima da rejeição, da paternidade. O nome de Jesus estava em cima de tudo isso. Porque Ele é minha justiça. Eu vivi embaixo de uma injustiça. Tudo que é injusto é pecado. Então, eu fazia as coisas na força do meu braço. Então, aquela injustiça que estava sobre mim, para conquistar algo, eu quero conquistar uma identidade, eu quero conquistar algo, eu quero ser uma pessoa que, agora me ofendeu, agora ninguém me ofende mais, agora eu vou fazer um bloqueio, eu vou fazer um muro de muralha, ninguém toca mais em mim, eu vou tomar a minha justiça. Toda vez que quis tomar uma injustiça, veio o pecado. E teve a consequência. Teve a rebeldia, teve a rebelião e teve confronto comigo mesmo. Quem sofreu fui eu. Além de eu sofrer, eu fiz pessoas sofrerem. Então, quando eu comecei a buscar em Deus, ter um tempo devocional, um tempo de jejum, não é para mostrar para as pessoas que eu sou espiritual. Eu não preciso provar nada para ninguém. Mas fazer um devocional é me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou. Eu posso esconder de uma sociedade, eu posso fazer um rótulo em redes sociais, mas eu sei quem eu sou quando acabar essa live aqui. Eu sei quando eu vou dormir, quem eu sou. E se você não entender isso, quem vai sofrer é você. Se você não desconstruir a sua mente, é você. Se você não liberar o perdão, é você que vai sofrer. Não é o cara lá, ou a pessoa que te ofendeu. Ele também tá na outra prisão, tá na outra ofensa? Tá também. Mas quando você libera o perdão para ele, você que é livre. Quando eu passei nesse processo de desconstruir com meu pai, eu parei de sonhar com ele, eu parei de ver coisa ruim, eu parei de ter sonho de pornografia com ele. Eu parei, porque agora foi uma justiça nas minhas mãos. Porque eu era injusta ainda, eu tinha ódio dele, então eu não liberava o perdão. Então eu deixava o inimigo tomar conta daquilo. Então aquela injustiça era pecado, eu não liberava o perdão. Então o diabo ele tinha uma legalidade onde que é injusto. Então tudo que é injusto o diabo tem legalidade. A partir de um momento eu libero o perdão, eu decido perdoar. Pronto, agora vem Jesus, traz a justiça e o diabo não pode tocar mais. Então esse é o processo da desconstrução que eu tive em masculinidade. Então qual que foi meu outro processo? De olhar para o espelho, para o Senhor. Quem que o Senhor quer que eu seja? Fala no meu coração. Quero que o Senhor fala. Não quero ouvir voz de fora. Quero ouvir a voz do Espírito. Aquele que me convencerá, aquele que mostrará, aquele que vai mostrar aquilo que eu acredito, que é Jesus Cristo. E ali, quando Jesus ele começou a mostrar aquilo para mim, agora eu comecei a desconstruir. Então eu fui... Meu primeiro foi a maquiagem. Não não que a maquiagem é uma coisa, nossa, vaidade. Mas é porque eu queria usar maquiagem. Porque se eu queria gostar tudo que o homem gostava, então agora eu tenho que gostar tudo que a mulher gosta. Então eu tenho que sentir que a mulher sente. Até aí não sentia nada, até aí era só uma pessoa que não pensava em nada. Mas quando eu comecei a desconstruir, eu falei, Deus, então eu quero gostar de maquiagem. No começo foi esquisito. Mas depois fui acostumando. Eu já não consigo ficar mais sem mais, né? E aí, minha segunda mudança é olhar pro espelho. Não ver mais acusação. Porque eu passei por muito tempo olhando pro espelho, me sentindo inferior. Senti algo diferente em mim. Um corpo pra cima maromba, musculosa, com um rosto quadrado. E eu por baixo mulher. Eu falei assim, meu Deus... Eu sentia muito inferior. Eu falei assim, Deus, por mais que eu construísse um corpo perfeito dentro de mim, eu era infeliz. Por mais que eu tentava buscar uma perfeição, seja ela em roupa, seja ela em aceitação social, ou seja uma aceitação quem eu sou, mas dentro de mim eu não me completava. Eu não me completava. Eu sempre tinha algo vazio. E eu não entendia o porquê que se algo vazio. Eu falei assim, Deus, eu sempre tive minha fé, eu sempre orava, sempre orei para as pessoas que eu me envolvi. Eu falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo.
né? Eu não sei por que eu tô sentindo isso, sendo que eu tô vivendo no melhor estágio, eu estou... na época eu tava conquistando um patrocínio, eu tava conquistando um corpo que muitas pessoas desejou, eu estava procurando um melhor estilo, eu era uma pessoa que, entre aspas, eu era querida em redes sociais, mas dentro de mim eu me sentia vazia, eu dormia vazia. Mesmo relacionando com um monte de gente, mesmo estando em rave, mesmo estando em balada, ao tempo, minha casa vivia de galera, vivia de pessoas aqui, mas quando eu ficava a cabeça num travesseiro, um vazio gigante, e eu falava, Deus, eu não sei o que tá acontecendo, por que que isso, esse vazio, por que essa tristeza? Tentava preencher com maconha, não passava o efeito. Tentava me preencher com catuaba, que eu amava catuaba. Então enchia a cara com catuaba e nada resolvia. Comecei a tomar hormônio, não, agora vai resolver essa situação, esse vazio. E não resolvia, só piorava. E eu falava, Deus, eu preciso entender isso, eu preciso buscar em Ti. E é onde, quando eu comecei a caminhar com Cristo, Deus foi me mostrando essa raiz. Deus foi me mostrando, então eu comecei a desconstruir isso dentro de mim. Comecei a olhar pro espelho agora. Eu sou mulher, eu sou uma princesa, eu sou menina. Eu comecei a falar isso. Porque quando eu tinha uma mente masculina, eu falava, eu sou homem, eu sou o cara, né? Eu sou Mano Brown, eu sou o Zé Pequeno, né? Eu falava que a minha mente queria que eu falasse. E a boca fala porque não tá cheio. Meu coração tava cheio do quê? De mágoas, de confusão, de sentimentos confuso. Eu acreditava naquilo, então eu profetizava aquilo. Então tudo que você profetiza, tudo que você medita, ela vai vir à tona, né? Tudo que você meditar, se você ficar o dia inteiro meditando desgraça, você vai ver uma desgraça. Mas se ficar o dia inteiro meditando na palavra de Deus, nas verdades, na paz, um equilíbrio emocional, você procura coisas boas, um bom esporte, ter um bom amizade, você vai ter a sua alma saudável. Mas quando você começa a buscar ofensa, começa a murmurar, começa a questionar, uma meditação totalmente distorcida, você vai viver aquilo. Isso é uma escolha. Você que vai escolher qual meditação que vai vir para sua mente. Então eu comecei a meditar, comecei a entrar de versículo. Quando eu descobri que a minha raiz era paterna, então o que eu fiz? Comecei agora a buscar todos os versículos escrito pai. Tudo que a palavra pai eu decorava e declarava, e falava alto, em voz alta, que a fé vem para ouvir o que? A palavra de Deus. Então o que eu fazia? Pegava um versículo, falava em voz alta, pegava um versículo, falava em voz alta. Então aquilo foi trazendo uma cura, foi trazendo uma restauração, e fui falando, até aquilo se tornar uma verdade para mim. Isaías 58 fala que quando Deus manda chuva e manda uma neve, e quando chega no solo, ele só volta para ele quando deu fruto. E a palavra de Deus é essa. A palavra de Deus, quando você libera, volta com fruto. Volta com que Deus desejou. Então eu desejei aquilo, Deus, eu quero isso. Eu preciso disso, eu quero viver isso. Quando eu comecei a declarar isso, começou a ter uma mentalidade transformada. Então eu não tive mais pesadelo com o meu pai, não tive mais tentações com mulheres. Então eu tive várias tentações no começo. Né? Toda vez que eu ajudava alguém que tinha problema com a sexualidade, pedia ajuda, se não ela é hétero, ou seja, ela é homossexual, porque eu sempre, pessoas têm problema com pornografia, me procuram. Então toda vez que eu estou entrando numa guerra de alguém, o inimigo ele vem na contra-ataque naquilo que eu estou enfrentando. Então no começo eu tinha muitos pesadelos, sonhava com pornografia, sonhava com mulher, acordava escabelando, falei, Deus, sou pecadora, sonhei com pornografia, Senhor, eu sonhei com mulher, e agora eu me senti aquela condenação, e eu falei assim, Deus, eu não sabe aquela confusão dentro de mim, eu sei isso porque pessoas me procuram e falam isso, mas fica em paz. O diabo, ele é um mentiroso, ele só lança na sua mente. Você não é o que você sente, você não é aquilo que eu sonhei. Então o que eu faço? Quando eu sonho com isso, já acordo já no giraia, já acordo já dando espadada na cabeça dele. Então eu já começo a orar, cara, começo a orar em línguas, eu começo a trazer a adoração, eu começo a trazer a palavra, eu começo a trazer a verdade. A mentira tem que sair. Porque não faz mais parte da minha natureza em Cristo. Grazi, mudou. Que não me faz mais a minha natureza em Cristo. Eu fui uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo. Então aqui não me faz mais parte. Mas o inimigo, ele é acusador. Ele é tentador. Seja na área da sexualidade ou não, seja na outra área. Se eu não tivesse problema com a minha sexualidade, eu ia ter problema com outra área.
Seja ela financeira, seja ela uma mentira, seja ela uma pessoa manipuladora. Meu, alguma área ele ia tentar. O diabo ele vai tentar. Menos que você tá vendo essa live, não tem nada a ver comigo essa live. Você é tentado em alguma área. Você não é a quarta pessoa da Trindade, não é. Aquele que não tem pecado é mentiroso. Então você vai ser tentado em alguma área da sua vida. Então, você tem que estudar as áreas que você é tentado. Não adianta eu estudar, sei lá, uma área que eu nunca tive prazer, eu nunca tive tentação, nunca tive trauma. Eu posso estudar para ajudar alguém, mas não é o meu foco. O meu foco é na onde que eu fui tentada, na onde que eu fui ofendida, na onde que eu fui com trauma. Então eu vou estudar isso e vou trazer à luz. Amém? Essa foi uma desconstrução aqui. Então, outra coisa que eu quero falar é sobre a minha queda, né? Como eu caí. Eu não caí com mulher. Nossa, Gal, você foi com homem? Na época, há 3 anos atrás, 3 anos e meio, eu era líder de jovens na outra igreja, antes de ir pro Bola. E ali eu estava ajudando uns meninos, esses meninos com muito pornografia. Eles me ligavam pra mim, eles conversavam comigo, falavam assim, olha, Grazi, eu acabei de masturbar. Sempre eles me contavam pra sair desse pecado que eles estavam tendo. Então eu sabia que os meninos da igreja tinham problema com pornografia, que um deles também relacionava com a sua namorada, sendo um líder, sendo uma pessoa que tem ali uma liderança. Então eles sempre estavam confessando para mim sobre esse pecado. Então eu estava ajudando eles o tempo todo. Quando eu comecei a ajudar os meninos por pornografia, eu contei pra pastora, falei assim, olha pastora, eu vou ajudar os meninos na pornografia, me cobre espiritualmente, porque toda vez que você vai entrar num território, você vai tomar contra-ataque. Se você não saber vigiar, você vai cair naquele pecado que você não vigiou. Então, eu vigiava na área com mulher, eu falei assim, com homem não, homem, nem excitação por homem, meu, nada a ver, eu e homem, eu pensava comigo. Só que na hora que você não vigia, onde que o diabo vai tentar? Então não pense que você, eu sou forte nessa área. Eu achava, eu falei assim, tranquilo, tá suave. Eu sou uma líder, eu sou uma pessoa que discipula todo mundo. Mas, eu vigiar com homem, nem tinha relacionamento com ninguém, nem conversava com ninguém. Como que eu vou cair então? Eu tinha mais amizade com mulheres. Então eu me bloqueava com as meninas. Não deixava nenhuma menina aproximar de mim. Eu era totalmente careta. E não deixava mesmo nem um abraço. Eu era uma pessoa assim que mandava um oi, tipo um coraçãozinho, eu dava um joinha, tipo, era desse jeito. E aí quando eu tava ajudando esses meninos passar por esse processo de sair da pornografia, entender a aliança, né, que ele estava tendo, nessa mesma semana, o Agape tinha ido na igreja e tinha ido uma mulher lá, falou sobre a sexualidade, sobre a aliança. E já tinha escutado, só que se você não pega aquela mensagem e guarda no teu coração, ela se perde no caminho. E eu esqueci dessa mensagem. Daí a mulher foi lá, falou sobre a aliança de demônios, sobre o sangue branco, quando você se relaciona com aquela pessoa. E aí naquela mesma semana, um amigo meu, tinha se convertido também da homossexualidade, me chamou para ir na casa dele. Olha, vamos lá na casa dele. Conversar com uma amiga minha que era garota de programa e a filha dela tem uma crise de identidade, né, com o pai dela, enfim. E eu, fui, cara, mas não orei a Deus, nem pedi direção pra Deus, peguei e fui. Só que eu não sabia que essa casa era uma casa de prostituição. Eu não sabia que eu estava... O mundo espiritual funciona assim, cara, não, você está entrando no território. Por isso que Jesus fala, quando você for pregar o evangelho, leva a palavra, mas saiu da casa, limpa os teus pés, limpa, cara, porque aquela retaliação não vem até você. Eu não tinha essa sabedoria, eu não tinha esse entendimento do mundo espiritual. Eu achava que não, pode ir em qualquer lugar, pode você quiser. Existe um, como se diz, não sei a palavra certa agora. Tudo que for fazer, cara, seja com alguém com você, nunca anda sozinho. Sempre anda com alguém, sempre tem alguém cobrindo você, sempre continua confessando, sempre continua falando, nunca deixe de falar, nunca deixe de confessar, porque se você andar sozinho, você cai. Se você achar que é bom o suficiente, você cai. O orgulho mata você, o egoísmo mata você. Então confessa. Nessa mesma semana,
tinha um colega que me cercava, né? Ele queria namorar comigo e tal. E eu não. Ele nem era cristão, pra começar, né? Nem entendia os princípios, né? E eu falei assim, não. Tentando fugir dele. E aí um dia o meu gerente acabou dando uma festa na casa dele, né? Tipo um jantar. Tô contando uns detalhes pra você ver como o diabo trabalhou na minha mente. Pra você ver como que ele manipula. Se você não vigia, ele vai tentar você. Não pense você que você é o favoritinho, que não vai tentar você, ele vai tentar. Quando eu fui na casa do meu gerente e tal, esse menino tava lá, a gente começou a conversar e tal. Na minha época, quando eu estava na homossexualidade, vários amigos, homens, né, homens assim, entre aspas, né, que ficavam na minha casa. Então, os meninos dormiam na minha cama, dormiam de conchinha, não tinha maldade nenhuma, os meninos gostavam de homem ou de mulher, não tinha maldade. Então, eu dormi com meus amigos de abraçadinho de boa, não rolava nada. Eu era diferente, né, eu sou hétero, então, o cara é hétero, se juntou, vai dar ruim. E eu não vigiei. Quando eu não vigiei, eu caí. Tô confessando uma coisa que aconteceu 3 anos atrás, 1 ano e meio, pra ajudar você, cara. Se você acha, eu vou ficar de boa na minha, não vou confessar, eu tenho vergonha, que a pessoa vai pensar de mim, mas eu sou muito conhecida, mas eu sou líder, não sei o quê. Confessa, Deus me chamou aqui pra falar pra isso pra você. Pois Deus, eu não vou contar uma coisa que já aconteceu, já passou, já. Mas ele falou assim: pessoas estão no pecado, pessoas não conseguem confessar, pessoas estão com vergonha, porque tem um título na igreja, porque ela é conhecida nas redes sociais, ela quer mais a reputação dela do que ela pedir ajuda. Isso foi 3 anos atrás, 3 anos e meio. E aí eu vi um demônio, cara. Por isso que eu gosto de falar sobre o mundo espiritual, porque eu falo aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi. Quando eu caí assim com ele, eu fui uma pessoa cachorrona mesmo. Eu falei assim, olha, o seu menino não vai pôr em mim, não. Eu não queria penetração, mas eu queria que ele fazia coisas que eu fazia quando eu praticava a homossexualidade. Então eu acabei usando ele pro meu prazer. Não importa o seu prazer, importa o meu prazer, importa a minha idolatria, importa os meus desejos, importa aquilo que eu sinto, que você sente não me interessa. Porque eu era assim na homossexualidade, eu assim quando eu praticava o pecado, e com ele fiz a mesma coisa. Pessoal, você não vai penetrar em mim, mas vai fazer o meu prazer. Você quer, tá bom pra você? E aquilo, quando eu fiz aquilo, quando caí, eu vi um demônio. E naquilo que eu vi um demônio, eu assustei. E aquilo eu vi uma voz, não uma voz de acusador, mas uma voz do Espírito Santo me alertando. Agora você está satisfeito com o que você fez? Você não precisava disso. Aquilo, foi um tapa, foi uma coisa assim, pá, na minha cara. Você olha, por que você fez isso? Você achou que você não ia cair? Você achou que era a quarta pessoa da Trindade? Não é porque você não vigiou com mulher, você acha que homens também não vai te atacar? Você acha que homens também não vai te fazer de tudo pra você cair? O diabo, ele olha pros dois lados. Não pense você que é um hétero, não. Eu sou um hétero que não sei o quê. É mais fácil uma pessoa homossexual confessar o seu sentimento que um hétero. Porque o hétero se esconde muito num título. Eu sou um hétero. E eu era uma pessoa... não, quando as pessoas caíam no pecado sexual, eu era a primeira a apontar. Eu era a primeira a falar, nossa, mas tá claro que é pecado. Mas eu disse, filha, cuidado, vigia. Vigia porque você não é a quarta pessoa da Trindade. Quando eu caí, isso era umas 6 horas da manhã. Liguei pra minha pastora na hora. Pastora, chorava igual criança. Falei assim, Deus, eu quero a dor do arrependimento, não do remorso. Porque o remorso, cara, passou, já era. Já era, não vou cair mais. Chega lá, você vai cair de novo. Se não for no pecado, vai ser na masturbação, vai ser na mentira, qualquer outra área. Eu liguei pra pastora às 6 horas da manhã, tirei a pastora de pijama. A pastora Geise, o pastor Paulo, falei assim, cheguei lá, contei tudo. Ela poderia, graças a Deus, é uma mulher de Deus, mulher sábia. Ela com o pastor Paulo ministrou, tive que confessar, tive que desligar dessa alma, tive todo o processo de novo. E ali eu cortei amizade com esse meu amigo. Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que estão brincando com a vida dela, né? Não, mas não tem jeito, eu não consegui soltar, não consegui liberar.
Depois daquele dia, meu, isso vai fazer mais de 3 anos que isso aconteceu. Eu nunca contei isso pra ninguém em detalhes. Contei pra quem eu ministro pessoalmente, quem eu ajudo, que pede ajuda, eu acabo falando. Mas ao vivo, falar pra alguém é como fazer, eu tenho que morrer pra mim, eu não tenho que se esconder. Eu não tenho nada, sabe? Eu não posso ser aquela pessoa que não, que as pessoas olham pra mim, começam a me idolatrar. Meu, olha pra Cristo. É Cristo que vai te ajudar. É Cristo que vai trazer uma restauração na tua vida. E foi Cristo que me ajudou, foi Cristo que me libertou, foi Cristo que trouxe a minha identidade. Quando eu confessei isso, fiquei lá um tempo de banco na igreja, e ali eu confessei depois para eles, mas veio acusação depois de mim, o diabo, se eu falar. Porque eu era líder dos adolescentes. Aí todo mundo perguntava, né, nossa, mas o que aconteceu? Por que não tendo mais culto? Por que não tendo mais? E aquela acusação vinha, tá vendo? Você falava tanto de santidade, olha aí você agora. E aquilo me doía, sabe? Vendo as pessoas pedindo ajuda e eu não tinha autoridade pra falar. Os meninos chegavam em mim com pornografia e eu não sabia o que falar. As meninas chegavam em mim, eu chorava. Fiquei uns 3 meses, cara. 3 meses bate essa prisão de condenação. Falei, Deus já tinha me perdoado, Deus já tinha feito novas coisas, mas eu trazia na minha mente acusação. Eu deixava que o inimigo me acusasse. Falei, Deus, até que um dia o pastor falou assim, filho, você meu, não tem por que você trazer essa acusação. Você já levou pra cruz, já está perdoada. Agora você já direitou suas verendas? Esquece isso. Vigia todas as áreas. Vigia, cara. Vigia, meu. Quando eu caí, veio aquela palavra de trazer a justiça. Eu quis provar pra mim mesmo que eu era hétero. Eu quis provar pra mim mesmo que eu era isso. Eu quis provar pras pessoas que era isso. Toda vez que você tenta provar pra alguém, você faz as coisas pros teus braços, você traz um pecado, você traz uma injustiça. Você faz as coisas no seu braço. Você não precisa provar nada mais pra ninguém. Cristo já sabe sobre você. Cristo já te conhece. Cristo já sabe teu coração. Não precisa provar nada pra ninguém. E eu parei com essa paranoia. Preciso provar pras pessoas que eu agora sou isso ou aquilo. Eu parei com essa paranoia. Parei. Porque Deus me mostrou as minhas raízes. Deus me mostrou aquilo que precisava ser restaurado. Então eu fechei aquela brecha. Então essa minha desconstrução também tem a ver com isso. Hoje não preciso provar nada pra ninguém. Tem que vigiar dos 2 lados. Porque o diabo ele vai tentar dos 2 lados. Então, quando eu passei por esse processo de perdão, de restauração, e fui entendendo. Depois vem a outra acusação. Não acusação, mas o diabo, ao tempo todo, ele queria diminuir. Se eu me vestisse bem e tal, e chegasse uma pessoa que chamasse minha atenção, ele falava, você? Meu, ele nem vai olhar pra você, você é macho. Você acha que você vai ter um bom casamento? Olha pra você. O diabo o tempo todo estava tentando me diminuir. E ali eu começava a sentir pessoa inferior. Começava a entrar em depressão. Daí eu comecei a pedir ajuda pra pastora. E ali ela falou, não filho, você é isso, você é aquilo. O pastor também foi firmando minha identidade. E aquilo eu tirei aquela mentira. Então, o diabo, ele o tempo todo ele vai tentar te acusar. O tempo todo ele vai tentar manipular você. Então, talvez você não teve problema com a sua paternidade. Talvez você não teve problema com isso. Mas eu quero convidar você a te conhecer. Você puxar a sua cadeira e falar com você. A melhor pessoa para te conhecer é você mesmo. A melhor pessoa para examinar você é você mesmo. Talvez você não teve problema com a homossexualidade. Mas tem outros problemas. Você teve problema com a rejeição. Você teve problema com a paternidade. Você teve problema com, sei lá, alguma ofensa. Coloque diante de Deus sobre isso. A minha vida até aqui não foi sozinha. Foi a ajuda do Espírito Santo me ajudando e foi pessoas me ajudando. Sabe? Então, quando eu sempre estou fazendo devocionais aqui nas redes sociais, é para ajudar você. Ajudar você, mas você também ter essa coragem, ter essa atitude. Então, são coisas que eu passei, foi uma experiência que eu vivi. Hoje, estou liderando jovens de novo. Meu pensamento é outro, a minha atitude é outra. Hoje eu bato neles e falo, gente, sobre casamento, eu tive tô tendo outros pensamentos, tendo outro crescimento, que há 3, 4 anos atrás eu não tinha. Então, tudo que eu vivi, eu pego aquela cicatriz e levo para trazer uma cura para outra vida. Então, aquilo que eu senti, aquilo que eu sofri, eu não quero que as pessoas passem por mesmo que eu passei, né? Então, eu era imatura naquela área. Eu achava que não conseguiria,
que nunca ia acontecer comigo, mas aconteceu. Então, é uma coisa que para ajudar você, cara. Não pense você que é hétero que não vai passar por isso. Pensa você, meu, vou retroceder porque não tem mais jeito, já tentei sair, eu tentei várias vezes fazer força no meu braço. Tentei fazer força no meu braço e vinha injustiça. Injustiça é pecado. Mas quando você coloca diante de Deus o que você está vivendo naquele momento, Deus, eu estou passando por isso. Me ajuda, me socorre. Eu coloco diante de você. Deus vai trazer ajuda. Deus vai trazer o seu Espírito Santo. Deus vai trazer os seus anjos de guerra para te ajudar. Quando você clamar o nome dele. Mas são escolhas. Eu escolhi. Eu decidi perdoar. Eu escolhi ter uma vida separada para Deus. Eu escolhi deixar tudo para trás para viver para ele. Foi uma escolha. Quando você escolhe viver, você vai ter que ter uma vida diária de estudo. Vai ter uma vida diária de novos conhecimentos. O mundo está o tempo todo trazendo novidade. E se você continuar com a mesma oração de lá atrás, não vai pegar o de hoje, né? As guerras, o gigante que eu tinha lá atrás, tem nada a ver com a guerra que eu tenho hoje. É outro gigante, é outra guerra. Então eu tenho que orar de outra forma. Eu tenho que buscar outro conhecimento devocional. Eu tenho que buscar outro conhecimento de leitura. Eu tenho que buscar outro conhecimento de adoração. Porque aquilo que eu vivi há 4 anos atrás, até o mês de junho, ele passou. Agora é novas coisas. E não tem como você viver uma novas coisas com o passado. Não tem como você viver com novas coisas com a condenação, com a acusação, com a ofensa. Não, cara, você vai ver novas coisas com a verdade. E se entrega para Deus. Deus, eu sei que o meu pai errou, eu quero perdoar ele. Eu sei que a minha mãe errou, eu quero perdoar ela. Eu sei que eu errei, eu quero também sentir perdoada. E eu sou perdoada por você. Agora é novas coisas. Estou fazendo novas coisas. Né? Isaías fala, eu estou fazendo novas coisas. Isaías, quando você lê isso, você declara e sente uma paz no teu espírito. Uma paz, porque Deus está fazendo novas coisas. É o tempo dele, não é meu tempo. O tempo é dele. Mas quando eu começo a descansar, Deus ele vai agir. Beleza? Ó, vai encerrar a live, eu vou encerrar ela aqui para salvar. Eu vou abrir de novo para que vocês deixem os seus comentários, se você saber alguma coisa que possa te ajudar, tá bom? Peraí.